Ser pobre de espírito é reconhecer todas as suas falhas, né? Todas as suas mazelas, né? Todos os seus problemas, sabe? Se a pessoa tiver vício, reconhecer todos os seus vícios, né? Se estiver em atitude errada, reconhecer todas essas atitudes erradas. Isso é ser uma pessoa humilde, né? Ser pobre de espírito é isso, é reconhecer as suas falhas, né? Reconhecer honestamente quem a pessoa realmente é, né? Se em algumas áreas a pessoa é má, reconhecer que ela é má, né? Então, Jesus, como ele prescruta todos nós, né? Como o seu Espírito tem esse poder de prescrutar nós, o ser humano, na sua profundidade, nos seus pensamentos, nas suas motivações, né? Nas suas ações, nas suas intenções do coração. Então, quando ele falava isso, ele fazia toda aquela multidão refletir, né? Quem eu realmente sou, né? O que eu tenho, o que eu possuo, meu status, nada disso me faz ter mérito para eu alcançar a salvação. Sabe, o ser humilde ou o ser pobre de espírito, ele honestamente reconhece que sem a ajuda de Deus ele não pode se salvar, né? Não há condição nele para ser salvo, né? Então, ele podia ter tudo, ele podia ser a maior das pessoas, mas ele reconhece, né, que ele não pode salvar a si mesmo, senão com a ajuda de Deus. Então, esse é o verdadeiro significado de ser uma pessoa humilde, né? Então, quando nos falta humildade, o que mais falta que desagrada o Senhor seria isso, seria me falta reconhecer que eu necessito de salvação. Amém. Deus abençoe, Radassa. Né? Então, por isso que Deus, ele se agrada daquele que é pobre de espírito. Porque o pobre de espírito, né, depois que a gente entendeu o que seria o pobre de espírito, é aquele que ele pode ter condição financeira ou não, né, que ele pode ter uma boa aparência ou não, que ele pode ter influência ou não, ele pode ter todas as coisas ou não, mas se faltar nele essa honestidade de reconhecer que sem a ajuda de Deus ele não pode ser salvo, né? Que sem reconhecer que Jesus é o único acesso a Deus, ao céu, né? Ele jamais será salvo. Então, por isso que Deus se agrada daquele que é pobre de espírito. O pobre de espírito, ele entende as suas misérias. O pobre de espírito, ele se reconhece como criatura diante do Criador, né? Então, eu acho lindo aqui, de todos os ensinos que o nosso mestre pastor João tem nos ensinado nas sextas-feiras, o que mais, assim, me marcou foi essa questão, né, da pessoa reconhecer, né, que sem a ajuda de Deus ela não pode fazer nada, ela não pode se salvar. Pode fazer todas as coisas aqui no âmbito natural, mas o principal não vai ter acesso, né, que é a salvação, que é somente por meio de Cristo. E é somente reconhecendo que por mais que a gente possa fazer tudo e ter acesso a tudo, a salvação ainda não teremos acesso se nós não formos essa pessoa pobre de espírito, que no significado correto seria reconhecer que nós realmente somos pecadores, que sem a ajuda de Deus nós não podemos nos salvar, né? Que a salvação não se compra, né? Nem por obras, nem por dinheiro, nem por nada, nem por mérito humano, nem a melhor pessoa do mundo, né, que alguém possa dizer que não consegue obter a salvação, né, senão reconhecendo que é um pecador e que precisa de Deus para ser salvo. Então, assim, de todos os ensinos dessas sextas-feiras, esse foi o que mais, assim, gritou no meu coração e eu achei isso lindo. Imagina Jesus explicar em profundidade, em 20 minutos, sobre isso para uma multidão, né? Então, por isso que é tão precioso para os filhos de Deus ter acesso à palavra de Deus, sabe? Ter acesso ao ensino da palavra de Deus, porque todo filho, toda filha que entende, né, o processo de salvação, ele não fica mais à mercê do mundo, sabe? Ele sabe onde ele tem que recorrer, né? Ele sabe qual é a fonte que vai ajudá-lo a se levantar, a se erguer, a se colocar de pé, né? É Jesus. Então, ele não vai mais se enganar, né? E se ficar enganado é porque quer, porque a verdade, né? Ela vem de confronto ao nosso espírito e nos deixa ciente,
do que realmente é, né? Somos salvos por aquilo que Jesus fez, não é obra nossa, não é mérito nosso, né? Então, o ser realmente humilde, o pobre de espírito, como explica Jesus no Sermão da Montanha, estava falando sobre isso, sobre reconhecer que o homem e a mulher não podem se salvar-se, somente por meio, né, do mediador que é Cristo Jesus. Coisa linda, né? E o próprio Jesus explicando isso para eles. Eu queria estar lá, você não? Gente do céu, muito lindo, né? Muito lindo. Outra coisa, né, que Jesus, que o nosso pastor tem nos ensinado, né, nos lembrando do Sermão da Montanha, que o nosso Senhor Jesus ministrou aos seus discípulos e àquela multidão, foi sobre o que essa condição ou o desejo de ter, né, essa condição de ser humilde, né, de ser considerado pobre de espírito, produz no homem e na mulher. Né? Quando o conhecimento dessa verdade chega, né, e o Espírito Santo de Deus tem lugar na vida desse homem e dessa mulher, vai produzir muitas lágrimas, né, porque sem um arrependimento genuíno, né, Deus não recebe a nossa entrega, né? Então, quando nós não nos entregamos por completo diante de Deus, não existe um sarar das feridas, sabe? Não existe um curar das feridas, dos traumas, né, das perdas, sabe? E até mesmo um perdoar, né? Porque o ser humano, ele é cheio de falhas, né? Se nós já vivemos aí 45 anos da nossa existência, né, imagine quantas vezes nesses 45 anos a gente não já errou, né? Então, isso tudo deixa marcas. Então, quando a verdade de Deus, por meio da ministração da palavra, acessa o interior do homem e da mulher, tem que produzir, né? Ou no exato momento que de verdade acessa, né, que o arrependimento é gerado, né, você vai chorar, né, você vai se lamentar por você ter feito aquilo, sabe, que desagradou a Deus, esse Deus, né, que sabendo que você não tinha poder de se salvar, ele foi lá e te salvou por amor, não foi por merecimento seu nem meu, né? Foi o amor de Deus que nos acessou. Então, chorar, né? Sentir um profundo pesar, né? Quando olhar para as debilidades, né? Para as falhas, para as imperfeições que todos nós temos, né? Ou para as ações que são contrárias, né? Àquilo que a palavra de Deus diz que deve ser, mas a gente tem ações contrárias a essas ações, né? Aquilo que deveria ser correto, a gente faz aquilo contrário, né? À vontade de Deus. Então, quando você tem esse espírito, né? Quando você é esse ser pobre de espírito, né? Ou você é esse ser humilde que reconhece as suas mazelas, as suas imperfeições, as suas falhas, né? As suas debilidades, né? Você vai ter um profundo pesar, sabe? Não é uma coisinha assim, é um profundo pesar. Esse profundo pesar, né? Traz à tona o choro, né? Então eu imagino que Jesus, naqueles 20 minutos de pregação do Sermão da Montanha, queridos, arrancou muitas lágrimas, né, dos seus discípulos e de todo o povo que estava ali presente, porque nesses ensinos que nós temos tido com o nosso pastor de sexta-feira, tem trazido grande transformação para as nossas vidas, né? Então, o choro, sabe, há pessoas que não se permitem chorar, queridos, né? Há pessoas que acham que derramar uma lágrima, sabe, permitir-se ser constrangido pelo amor de Deus ou pela presença de Deus é algo terrível, sabe? Não, né? Eu não sei, né, qual o grau de dificuldade, né, de algumas pessoas, mas tem pessoas que têm muita dificuldade, sabe, de chorar na presença de Deus, né? E, queridos, se existe um lugar que nós devemos estar abertos para receber tudo, né? Correção, amor, exortação, ensino, né? Tudo é na presença do Senhor. Não existe lugar mais perfeito. Deus abençoe Radassa, Raquel, Dai, senão na presença do Senhor, né? Esse é o lugar para nós realmente rasgarmos o nosso coração. Então, o choro, né, depois desse entendimento,
ou desse arrependimento, né, de olharmos para nossas debilidades, colocar ela diante da palavra e ver que nós não temos sido aquilo que o Senhor nos chamou para ser, e realmente sentir um grande pesar no coração, né? E isso fazer você se desmanchar em lágrimas, né? Isso é bom, né, para o meu espírito, para o seu espírito, né? Isso traz um alívio, isso traz uma cura, isso traz um refrigério para as nossas vidas, né? E o ardente desejo, né, de a cada dia não termos mais esse pesar dentro de nós, sabe? De quando nós formos exortados por meio da palavra, por meio do ensino, olhar para as nossas vidas e para as nossas atitudes e ver, Senhor, não está 100%, mas eu estou batalhando para cada dia me aproximar mais disso aí que o Senhor disse que é correto. E nos alegrar conosco, né? Então, ser um choro de alegria também, né? De saber que a gente tem progredido naquilo que o Senhor tem requerido da sua igreja, né? Então, queridos, o lugar para chorar é na presença de Deus, né? Não se intimide de chorar na presença de Deus, chore mesmo, porque enquanto você chora, Deus ministra a cura, Deus ministra a libertação, e Deus também nos dá capacitação, né? Para que tudo aquilo que a gente tinha dificuldade de vencer, com a ajuda de Deus, limpando o nosso interior, a gente dá lugar para aquilo que é novo, né? A palavra de Deus diz que a gente não pode pegar um odre velho, né, um coração velho, e despejar um óleo novo, né? Por quê? Né? Não vai suportar, né? Então, todas aquelas dores, todos aqueles traumas, quando você se deixa ser ministrado pela palavra, Deus arranca aquilo dentro de nós, né? E aí o nosso coração, o odre da nossa vida fica limpo para receber óleo novo, né? E óleo novo tem o frescor, tem a alegria, né? Tem a força, sabe? Tem o sabor, né? Um azeite novo tem um sabor mais forte, mais dominante. Então, sabe? É isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Na vida daquele que entende, né? Qual é o verdadeiro significado de ser humilde, de ser pobre de espírito, de dar espaço para Deus, de entender que sem a ajuda de Deus a gente não consegue. A gente não rompe, a gente não se alegra, né? E uma outra coisa também, né? Que o nosso Senhor Jesus era e é, né? E também mostrou ao longo da vivência dele aqui na terra com os seus discípulos e com todos que tiveram acesso a ele, né? Foi que o nosso Senhor era um ser manso, né? Manso. Né? Algumas pessoas dizem assim, Roseli, você é tão calma, querido, eu não sou calma, né? Mas a gente parece ser calmo, entende? A gente transmite um ar de calmaria, mas Deus sabe que eu não sou calma, então não adianta mentir para vocês, não sou calma não, né? Roseli, você tem pavio curto? Eu acho que eu nem pavio tenho. Mas, queridos, uma coisa que Deus faz na nossa vida, né, que eu acho lindo, sabe? Que é ministrar nas nossas vidas e nas nossas falhas e nas nossas debilidades a palavra dele, sabe? A correção de Deus vem todos os dias. Todos os dias o Senhor nos corrige, né? Todos os dias ele dá uma sequência de palavras que é pra gente ficar dentro dela, assim, sabe? Não sair fora, porque se a gente sair, a gente faz por baixo, né? Porque eu sei que não é calmo se ele não for envolvido na palavra, né? Ele só não faz nada de certo, né? Só faz proeza, para não dizer outra coisa. Então, Jesus, ele conhece os seus filhos, né? E eu imagino que Pedro, que estava ali, né, ouvindo Jesus, o ser mais manso que Pedro já conheceu, né, ministrando o Sermão da Montanha em 20 minutos. Eu imagino tanto que Pedro apanhou, queridos, porque nessa sequência de sextas-feiras aí, que eu estou ouvindo o ensino, né, dessa palavra, queridos, é tanto chicotada, né? Coisa boa é você aprender com Deus. Coisa boa é você ser, como que eu posso dizer, ministrado pela palavra. Né? Coisa boa é Deus com o jeito dele, sabe? Arrancar coisas de nós. Né? Coisa boa é isso que Deus faz. Então, como que você vai receber essa cura, esse cuidado de Deus se você não estiver à disposição da palavra, se você não estiver ouvindo, né? Se você não estiver num lugar de ensino da palavra, né? Se uma pessoa mansa for para um lugar desse, querida, ela volta muito mais mansa, né? Agora, se uma pessoa, como que eu posso dizer, ativa, uma pessoa que, tipo assim, pensa um milhão de coisas ao mesmo tempo,
chega no ambiente desse de ensino, que a palavra de Deus está sendo ensinada, pregada, né? A gente sai de lá 1000 vezes melhor, entende? Né? Então, assim, a palavra de Deus, queridos, é para todas as pessoas, sabe? Para as calmas, para as mais ou menos, para as que são terríveis. A palavra de Deus tem poder para ajudar todo mundo. Sabe, o lindo da palavra de Deus é isso, né? Então, se você tem um amigo mais calminho, você tem que levar. Você tem um amigo, né, virado no girais, você tem que levar, entendeu? Você tem um amigo de mente acelerada, você tem que levar todo mundo para a presença de Deus e principalmente para o culto de ensino. Porque é lá que Deus vai moldar os seus filhos, né? Então, assim, eu louvo a Deus por essas sextas-feiras de ensino que nós estamos tendo, né? Então, tem gente que fala assim, Eusênia, você é tão gentil, né? Você é tão calma. Eu falo, glória a Deus, você me vê com os olhos de Cristo. Você me enxerga com os olhos daquela Roseni que Jesus já vê lá no futuro. Né? Que coisa linda, né, queridos? Então, assim, Deus é tão maravilhoso, né? E sabe o que é maravilhoso, queridos? Que Deus, ele trata cada um naquilo que ele precisa ser tratado, você entende? Né? Vamos supor, se você precisa ser uma pessoa mais ativa, Deus vai te apertar para você ser mais ativo. Se você é ativo demais, Deus vai te esmagar, que é para você diminuir um pouquinho, entendeu? Para todo mundo ficar equilibrado, né? A palavra de Deus diz que Deus nivela do menor para o maior, né? Então, do mais calmo para o mais terrível, não é do mais terrível para o mais calmo, porque todo mundo tem que estar equilibrado, né? E só Deus consegue dar esse equilíbrio para os seus filhos, né? Coisa linda é o que Deus faz, queridos, né? E Ele faz tudo isso por meio da sua palavra, né? É a palavra que penetra no coração, na alma e no espírito e traz um ensino, né? É ela que prescruta o interior do homem e da mulher e ministra na nossa alma, no nosso espírito, aonde tiver falhas, aonde tiver frustrações, aonde tiver debilidades, né? Aonde tiver falha de caráter. E todas essas áreas, sabe? Nas que foram feridas, nas que não foram, nas que são fortes, áreas fortes na nossa vida, em áreas fragilizadas, em todas as áreas. E é Ele que cura e que traz equilíbrio para cada uma delas. Esse poder, essa ação maravilhosa é a palavra de Deus que faz. Por isso que é tão importante. Por isso que nós vamos ver pessoas que vão ficar 50 anos na igreja e nunca vai aprender nada. Se não dedicar um tempo para ouvir a palavra, para ser ministrado pela palavra, né? Ter o seu tempo de palavra na sua casa, para ela poder tratar, falar, né? Não tem como ter crescimento. Por isso que nós temos crente bebê, né? Então, eu sou crente há 50 anos, mas você vai conversar, é um crente bebê, porque não deixou a palavra trabalhar, não deu espaço para a palavra trabalhar, entende? Né? Então, é muito lindo isso, querido, sabe? Deus nivela por meio da sua palavra, né? Todas as pessoas, né? Não importa como elas sejam, Deus consegue trabalhar com todas as pessoas por meio de uma única palavra dele. Que coisa linda, né, queridos? Né? Esse é o nosso Deus. Então, Deus, por meio da sua ministração da sua palavra, ele vai acrescentar o domínio próprio para nós, né? Tipo assim, eu tenho aprendido com o Senhor que eu preciso perguntar para ele tudo que eu vou fazer, né? Graças a Deus, né? Eu tenho conseguido fazer isso, né? Se eu vou fazer alguma coisa que seja importante ou que não seja tão importante, eu pergunto para o Senhor. Mas, queridos, pessoas assim, que são muito de ação, sabe? Que tem atitude, depois pensa, sabe? Que a atitude vem primeiro que o pensamento. Precisa muito da ajuda de Deus, né? Eu sou uma pessoa assim, que eu tô pensando uma coisa aqui, tô falando aqui com vocês, já tô pensando 2, 3. Então, eu preciso do dobro de me debruçar na palavra. Porque eu tenho muito mais chance de errar do que quem pensa muito. Do que quem é calmo, quem pensa uma coisa por vez, entende? Como eu tô pensando 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, eu preciso ficar muito mais tempo com a palavra. Sabe, eu preciso jejuar mais, eu preciso orar mais, porque a minha ação é muito rápida, né? Então, eu tenho a necessidade de ficar mais tempo com Jesus, sabe? Então, eu não sei, né, como que você é. Se você é aquela pessoa meticulosa, que pensa para fazer as coisas, que calcula, sabe, 300 anos. Eu não, querido. Se Deus me dá uma ideia, eu quero colocá-la em prática agora, né? Então, assim, eu preciso, né, me segurar, sabe, orar, né, jejuar, para que as minhas ações, o meu pensamento rápido não me atropele, eu morro atropelada por mim mesmo, entende? Eu não sei como você é, se eu nunca for atropelado por si mesmo, eu já muitas vezes,
né? Então, Jesus, na sua infinita graça, na sua palavra, ele nos ajuda, né? Então, e não importa como que você seja, sabe? Se você é meio devagar, né? Se você é bem meticuloso, né? Ou se você é um cabra de ação, você vai precisar da ajuda de Deus e da sua palavra, né? Então, Jesus ministrando o Sermão da Montanha em 20 minutos, ensinando coisas tão profundas, tão sérias, arrancando o choro do povo, sabe? Arrancando arrependimento do povo, sabe? Trazendo transformação no coração do povo, na mente, nas atitudes. Queridos, em 20 minutos ele fez um estrago no meio daquela multidão. Jesus é lindo, queridos, sabe? Esse é o poder da palavra de Deus, né? Então, em 20 minutos ele ensinou para aquele povo, os seus discípulos. Nós estamos aprendendo há mais de 2000 anos e não aprendemos um terço do que ele falou em 20 minutos para aquele povo. Você entende o poder transformador da palavra de Deus? Então, nós precisamos ter mais tempo com a palavra, né? Eu ainda por ser uma pessoa assim, muito ativa, eu preciso estar o dobro mais tempo com o Senhor, entende? Então, eu preciso dividir o meu tempo e deixar um tempo maior para a palavra na minha vida, entende? Né? Então, eu não sei como que você é. Se você é uma pessoa que gosta de pensar bastante, gosta de pedir conselhos, né? São poucas pessoas da minha vida que eu me aproximo para pedir conselho. Meu pastor, eu peço conselho. Minha pastora, né? Mas eu não sou uma pessoa muito de pedir conselho, né? Então, é assim, aquelas pessoas que Deus coloca no meu coração, ó, você pode confiar nessas pessoas, aí eu confio, né? Eu sou uma pessoa muito assim. Mas o engraçado é que muitas pessoas me pedem conselho. Mas, assim, eu entendo que Jesus, ele conhece o coração da gente. Apesar da gente ser muito assim de ação, a gente falar bastante, a gente não quer para o outro, né, aquilo que a gente não quer para a gente, né? Deus, na sua infinita graça, apesar da gente ser assim muito, né, de ação, a gente já passou por tantas coisas, porque essas pessoas de ação, queridos, né, o que acontece é o seguinte, né? Tem pessoas que vão levar 20 anos para fazer o que nós fizemos em uma semana. E aí, a gente já caiu, quebrou tanta cara, sabe? A gente já levou tanto não, já viu tantas coisas darem errado, que aí, apesar da gente ser assim, né? A gente, quando alguém chega em nós e vai contar uma situação, a gente já lembra daquilo que a gente vivenciou. A gente fala, se você fizer esse caminho, não vai dar ruim. Então, a gente sempre aconselha, porque a gente já viveu aquilo. A gente já passou por aquele caminho, porque a gente fez tudo muito rápido, sabe? Então, a gente aprendeu, né? Por meio da dor. Porque quem é de ação só aprende por meio da dor. Você entendeu? Né? Então, eu sinto muito se você também é de ação. Esse é um caminho sem volta. Tem como não. Vai aprender por meio da dor também. Mas a gente aprende rápido. Do jeito que a nossa mente é rápida, a gente também aprende rápido. Mas Jesus é muito lindo, queridos. Então, Jesus ensinando, ministrando no seu Sermão da Montanha, ele ensinou essas coisas tão profundas, que já se passaram mais de 2000 anos. A gente continua aprendendo. E a gente ainda não aprendeu nada. Por isso que eu e você precisamos ficar mais tempo com a palavra, né? Cada minuto, cada segundo que você passa do ladinho da palavra, aprendendo com a palavra, queridos, é menos dores, é menos sofrimento, né? É menos rotas erradas, né? Você não vai querer cortar caminho, né? Quando você de verdade encontrou aquele único e verdadeiro caminho que é Jesus, né? Você vai decidir também, se tiver no seu alcance, não permitir que as pessoas também sofram, né? E se enveredem por caminhos que não levam ao Senhor Jesus, né? Que não leva a paz, que não leva a alegria, né? Então, eu me esforço, sabe, para ser uma pessoa gentil, mas tem gente que acha que eu sou um pouco grossa. Não é que eu sou grossa, querido, eu sou verdadeira, né? Se você perguntar alguma coisa, eu vou procurar falar a verdade. Aquilo que eu não quero para mim, eu também não quero para você, né? Então, se você estiver fazendo algo errado, né, e se tiver a oportunidade de perguntar para mim o que eu acho, eu vou falar para você que você está errado. Então, muitas vezes, essa clareza na forma da gente expressar, as pessoas nos acham que nós somos grossas, né? Mas nós não somos grossas, não. Nós temos um coração bom, entendeu? Mas é um coração sincero, mais sincero, né? E a gente já vivenciou e já sofreu tantas coisas que se a gente tiver a oportunidade, né, de permitir sermos ouvidos, a gente vai dar um bom conselho. É aquele conselho que nós gostaríamos de ter ouvido. Que muitas vezes nós não ouvimos porque fomos muito afoitos, né? Ou porque realmente não teve ninguém. Porque tem gente que tem medo da nossa cara, sabia? Verdade. Tem gente que tem medo da nossa cara, né?
Gente, minha cara nem é tão feia assim. Tem gente que tem medo da nossa cara, né? Só que não conhece o nosso coração. Deus conhece, né? Porque a gente fala, porque a gente se expressa, tem gente que tem medo. Tem gente que só não tem medo da que a pessoa ficar quietinha, sabe lá, não dá opinião nenhuma, né? Mas a gente gosta da opinião. Até a gente erra, porque a gente é muito falar. O Senhor disse que é melhor ouvir do que falar, né? Então, por isso. Né? Então, nós não somos, sabe, ainda aquilo que nós gostaríamos, né? Mas estamos batalhando para ser. Foi sobre isso também que o Senhor Jesus ensinou, sabe? Eu imagino que a multidão olhava para aqueles que Jesus havia escolhido, porque quando Jesus escolhe, essas pessoas estão bem pertinho de Jesus, né? Então, com certeza, a multidão conseguia se diferir, né? Ver diferença entre eles e os 12 que Jesus escolheu, que andava sempre com Jesus. Sabe, queridos, né? Então, até mesmo aqueles que estavam bem pertinho de Jesus, eles tinham imperfeições, eles tinham falhas, né? Mas que Jesus deixou claro para a multidão e para os 12, né? É necessário continuar aprendendo de mim. E quando eu não estiver mais aqui, eu vou deixar com vocês o Consolador, o meu Espírito. Vocês não estarão órfãos. Vocês não precisam parar de crescer na minha presença. Vocês não precisam parar, né? E nem desaprender aquilo que vocês aprenderam comigo. Vocês podem dar continuidade. O meu Espírito vai estar aqui para continuar ensinando vocês, né? E nós não podemos parar. Mais de 2000 anos se passaram que ele se foi desse plano aqui terrestre, mas ele está voltando para cá, para buscar a sua igreja. E como nós estamos, né? Temos parado, né? Não existe mais o desejo ardente de nós aprendermos a palavra de Deus. Tudo que nós aprendemos da palavra de Deus é benefício para nós. Vamos sofrer menos, pegar menos atalhos, quebrar menos a cara, né? Ter que recomeçar menos, né? Então, sempre que nós nos dedicarmos mais à palavra de Deus e estarmos mais pertinho dele, como aqueles 12, né? A gente vai ser aquele povo privilegiado, sabe? Que, por mais que não eram perfeitos, estava bem pertinho do perfeito. E quando a gente está perto, sabe, da palavra de Deus, a chance né, quase 100%, né, de que tudo que você for fazer que vai dar errado, a palavra te avisa antes. Aí você vai ter que ser humilde para reconhecer que a palavra está falando a verdade e você tem que voltar atrás muitas vezes, né, abrir mão muitas vezes, né, rejeitar muitas vezes, né, não fazer muitas vezes, obedecer com certeza a palavra de Deus, e aí você vai ter a sorte de não sofrer. Léo Mota, Deus abençoe, Léo. Então, Jesus era o ser mais manso, né, no meio daquele povo. Ele continua sendo o único manso, né, queridos? Né? O único de verdade manso é o nosso Senhor Jesus. Então, se nós precisamos ser mais mansos, né, eu preciso, todo dia eu preciso ser um pouco mais manso. Então, eu tenho que pedir ajuda para aquele que é o meu exemplo de mansidão, que é Jesus, né? Virtude que nos dá domínio próprio, né? Então, nós precisamos dessa graça, precisamos receber isso de Deus, né? De Jesus. Manso e suave, né? Glórias a Deus. Ter fome e sede de justiça também está dentro desse ensino, né? Do Sermão do Monte, queridos, né? E isso mexe muito comigo, sabe? Quando nós passamos por muitas situações em que nós fomos injustiçados, parece que isso aflora no nosso coração. Eu tenho grande dificuldade de ver injustiça, e não é nem só comigo, não. Eu não gosto de ver com ninguém, né? Eu não gosto de ver pessoas sendo maltratadas, eu não gosto de ver pessoas sendo enganadas, passadas para trás, eu não gosto de gente mentirosa, eu não gosto de fofoca, eu não gosto, sabe? Tipo assim, tudo que produz aquele senso de injustiça me dá uma ira, né? Eu não gosto, porque Deus não gosta da injustiça, né? Sabe? E nós, como seres humanos, nós praticamos a pior de todas as injustiças, quando nós pecamos e colocamos aquele que era puro e santo naquela cruz, né? Então, Jesus ele faz um mesclar no nosso coração, né?
que às vezes nós queremos, sabe, executar nossa justiça quando não há justiça em nós, né? Há muita injustiça em nós, né? E a maior de todas que nós cometemos foi os nossos próprios pecados, que pegou o santo e pregou na cruz, né? Então o meu pecado, o seu pecado, pegou alguém que não tinha nenhum pecado, que nunca pecou, e matou ele naquela cruz, né? Então, sabe, é difícil até lidar com a injustiça, né? É muito difícil, sabe por quê? Porque não há justiça em nós. A gente se esforça. Então, assim, todo ser humano que não recebeu, né, a verdade daquele sacrifício de Jesus na cruz, ele está suscetível a praticar muitas injustiças. Então, por isso que nós estamos cansados de ver, né? Estamos já exacerbados de ver as injustiças no meio do povo. Porque o povo que não recebeu no seu espírito a verdade do sacrifício do Senhor Jesus, não há justiça que possa cobri-lo, né? Não existe uma justiça que possa livrá-lo, que possa saná-lo, que possa curá-lo, não existe. Então, a aplicação da justiça de Deus no ser humano, ela é totalmente necessária, sabe? Nós necessitamos dessa justiça, né? E como que se aplica essa justiça, Rosane? Quando você crê no Filho de Deus. Você recebe justiça de Deus na sua vida. Queridos, nós somos a própria injustiça no mundo. Todos os dias nós cometemos injustiças. Conosco mesmo, com a nossa família, com a sociedade. Sabe? Pequenas ou grandes, nós cometemos injustiça. Então nós precisamos da aplicação da justiça de Deus em nossas vidas. No exato momento em que nós entendemos o que Jesus fez, que nós não merecíamos, que nós o injustiçamos, né? Que nós o matamos naquela cruz. Quando eu entendo isso, e eu estava na condição de pecador, de pecadora, e Jesus pegou da justiça dele e aplicou na minha vida. Olha, você está devendo, né? Você, né, ajudou a todos aqueles lá a me colocar na cruz, porque o seu pecado me levou para lá, né? As suas falhas levou para lá. A decisão sua por errar me levou para aquela cruz, né? Então, a injustiça sua me pregou naquela cruz. Mas eu vou pegar a minha justiça e vou aplicar na sua vida, né? Foi isso que Jesus fez na minha e na sua vida. Então, conhecer dessa justiça de Deus, querido, traz um alívio para nós, né? Sabe, nos dá uma esperança vívida, né, de que há mudança para o ser humano, há solução para a sociedade. Tem como ser melhor, tem como melhorar, sabe? Tem como sermos salvos, né, dessa injustiça. Então nós precisamos levar um maior número de pessoas para conhecer, né, e receber o antídoto da justiça de Deus na sua vida, que é a confissão de que Cristo, né, é Deus nem Filho, né, e que Deus Pai enviou Jesus, né, como homem para morrer, para pagar as injustiças na minha vida e na sua vida. Então, uma pessoa que recebe a aplicação da justiça de Deus, né, ele recebe a oportunidade de começar do zero. Sabe como eu gravei um vídeo antes, na hora que eu cheguei do culto, de que eu precisava de um caderno que tivesse folhas para me escrever. Eu já acabei com todos os cadernos aqui de casa, tem um baú cheio de cadernos aqui, tudo escrito. Meu filho fala, o que você vai fazer com esses cadernos depois? Eu falo, não sei, mas eu precisava escrever, né? Eu escrevo e medito, né? E então é isso, sabe? Quando nós recebemos a Jesus na nossa vida, nós nos tornamos um livro, né, com folhas em branco, do qual o Senhor Jesus pode escrever uma história nova, né, na minha vida e na sua vida. Então todos nós, todo homem e toda mulher precisa receber da justiça de Deus na sua vida. Precisa receber essas folhas em branco para que ele possa escrever, sabe, todas aquelas debilidades, todas aquelas falhas, né, de caráter, tudo, sabe? Quando Jesus aplica da justiça, né, quando Deus aplica da sua justiça, que é Jesus, na nossa vida, né, que a gente entendeu o sacrifício que ele fez naquela cruz, nós recebemos folhas em branco para nós escrevermos uma história diferente, né? Se era de fracasso, não precisa ser mais. Se era de perdas, não precisa ser mais, né? Se era de mentiras, não precisa ser mais, né? Então, a justiça de Deus transforma o homem e a mulher, né? Isso não é mérito humano, isso é graça de Deus, né? Então, é muito lindo, queridos, sabe? É muito lindo. Então, quando fala aqui, ter fome e sede de justiça, Jesus ensinando isso lá no Sermão da Montanha,
não tem como você ter sede e fome de justiça se você não receber a justiça de Deus em você, sabe? É como se acontecesse um assassinato do lado da sua casa, mas só pelo fato de você não conhecer as pessoas, você não se compadece daquela família que perdeu aquela pessoa, você não dá a mínima, você não quer nem saber. Sem justiça você nem dói o seu coração, mas quando você recebe a justiça de Deus, você quer ir lá orar pela família, sabe? Você quer ir lá interceder por aqueles que ficaram, você quer levar uma paz que você carrega, você quer amenizar a dor daquelas pessoas. Só a justiça de Deus faz isso no ser humano. Se nós não tivermos da justiça fome da justiça de Deus, fome e sede dessa justiça, nós não vamos nos compadecer uns dos outros. Nós não vamos dar a mínima para a dor do outro, né? O que nos faz nos constranger em amor, o que produz sofrimento no nosso coração quando a gente vê alguém sendo injustiçado, foi porque nós recebemos da justiça de Deus no nosso ser, né? Então, nós precisamos, sabe, receber a aplicação da justiça de Deus por meio do Filho de Deus, que é Jesus, na minha vida, na vida de todas as pessoas que nós amamos, de todos que nós conseguimos compartilhar. Porque é isso que faz o ser humano deixar de ser monstros, sabe? Deixar de ser usado pelo inimigo. Todas as vezes que ele recebe dessa justiça, ele não vai ser mais a mesma pessoa, ele vai ter um outro coração. Deus fala na sua palavra que o coração de pedra é trocado por um coração de carne, né? E é realmente isso que acontece. A gente não conseguia ver nada de bom nas pessoas, mas você recebe da justiça de Deus e aí a pessoa pode fazer o que for com você. O Espírito Santo te aperta, você ora para essa pessoa, você jejua para essa pessoa, né? O que for preciso fazer, ainda que a pessoa não saiba, você faz em prol daquela pessoa, porque o amor de Deus nos constrange nessa medida, né? E numa medida muito mais profunda. Tem pessoas que dão muito mais lugar para o Espírito e tem uma compaixão que é sobrenatural, né? Que outros seres humanos não conseguem, né? Então, ter fome e sede da justiça de Deus, só recebe isso quem recebeu da justiça de Deus, que é Jesus, né? Então, os filhos de Deus precisam a cada dia ter mais fome e sede da justiça de Deus. E por isso a gente precisa nos manter conectado à palavra de Deus, que é Jesus. A palavra de Deus é Jesus, né? Mas a palavra escrita, a Bíblia, né? É Jesus em letra, queridos. Então, quando você dedica o seu tempo para estar com a palavra de Deus, você está com Jesus, né? Jesus em letras, ministrando no meu coração, no seu coração, no meu espírito, no seu espírito, trazendo uma sede, né, para nossa alma das coisas celestiais, né, trazendo uma fome dessa justiça que não é uma justiça humana, porque não há justiça em nós, mas uma justiça de Deus. Sabe a justiça de Deus, queridos, né? É o desejo de ver as pessoas que bebem não mais beber, que fumam não mais fumar, né? Que traem, né? Que se prostituem, não mais fazer isso, né? Esse é um desejo santo que somente Deus pode dar e acrescentar no coração do ser humano, né? Sem receber dessa justiça, a pessoa não vai mudar as suas ações, nem as suas atitudes, nem o seu caráter. Deus, por intermédio da sua palavra, da ação do seu Espírito Santo e da justiça, né, dele, que é Jesus, aplicado na vida dessa pessoa, essa pessoa muda caráter, muda conduta, muda atitude, muda tudo, né? Então, isso não é algo humano, isso é sobrenatural, isso é por fé, né? Isso é por meio da aplicação da justiça de Deus, que é Jesus. Então, por isso que nós sempre vamos oferecer. Você precisa de Jesus, você quer Jesus, né? E se você já o tem, você precisa ficar mais pertinho dele, né? Porque não podemos deixar de ter essa sede e fome de justiça. Se nós nos distanciarmos da palavra, também o desejo de fome e justiça das coisas de Deus vai sair do nosso coração, né? Nós não vamos mais nos condoer com a dor do outro. Nós não vamos mais chorar quando o outro chorar. Nós não vamos mais sofrer quando o outro estiver sofrendo, né? Quando houver perdas, nós não vamos dar importância, porque estamos distantes da palavra. E é ela que nos constrange em amor para nós vivermos dessa sede, dessa justiça, dessa fome, dessa sede, dessa justiça de Deus, né? Então, se em nós a fome pela palavra de Deus e a sede de beber da fonte da água da vida, então não seremos consumidos pela inanição espiritual, né?
existem pessoas que vão para o culto direto, mas estão nessa condição, né, de inanição espiritual, né? Chega lá, não dá a mínima para a palavra, né? No culto de ensino não aparece, né? E aí não recebe, né, dessa fonte da água da vida, né? E aí ficam assim, numa condição de desidratação, né? Sabe? De água e de comida, né? Jesus, ele é a fonte da vida eterna, né? E ele é o pão da vida. Nós precisamos da água e do pão, né? Nós precisamos de palavra, de comunhão, precisamos do ensino da palavra, precisamos estar pertinho, e precisamos ter esse tempo para nós aprendermos, né? O verdadeiro alimento para o cristão, né, é a palavra de Deus, é o ensino da palavra de Deus, né? Então é importante que você, se você não consegue ensinar a si mesmo, que é ter o seu tempo em casa para você se dedicar ao estudo da palavra, né? Você precisa então estar presente no curso de ensino, porque aquilo que você não conseguir fazer em casa, você tem um dia da semana dedicado a isso, né? E alguém que se preparou em casa, que se esforçou para compartilhar isso com você. Isso vai ser crescimento na minha vida e na sua, né? Em nome de Jesus. Essa passagem, onde Jesus encontra, né, a mulher samaritana, é muito interessante, né? Ali no poço, e aí ele despede os seus discípulos para comprarem comida na cidade, ele fica lá e ele tem esse tempo com a samaritana naquele poço, né? E quando os seus discípulos chegam, eles não entendem, né, que Jesus, tipo assim, não quer comer daquela comida, né? Ele fala, a minha comida é fazer a vontade, né? Fazer a vontade daquele que me enviou, né? E eles não entendem o que Jesus estava falando, sabe? É que a satisfação, a verdadeira satisfação, né, para aqueles que estão em Jesus, né, é que traz o verdadeiro propósito, a verdadeira missão, sabe, na vida dessas pessoas. Então, uma vez que você aceitou a Cristo, existe uma lacuna dentro de você que só pode ser preenchido, né, pela presença de Deus e por algo que você faça com Deus e para Deus, né? Então, há muitas pessoas dentro da igreja, conhecedoras do Evangelho do Senhor Jesus, mas insatisfeitas, né, ou infelizes, ou incompletas, vamos dizer assim. Por quê? Porque elas não entenderam que esse espaço, que essa satisfação só virá quando você dedicar a fazer aquilo em que Deus está incluso com você, né? Então, há muitas pessoas no Evangelho mais insatisfeitas. Por quê? Não entenderam que a verdadeira satisfação, o verdadeiro propósito, né, de estar em Jesus é depois trabalhar para Jesus e trazer mais gente para Jesus, né? Compartilhar do amor de Jesus com mais pessoas. É isso que dá satisfação, isso que dá alegria e propósito para nossa vida como filho de Deus, né? Acrescentar para o reino mais irmãos, né? Compartilhar com mais pessoas desse amor, né? Dessa justiça, né? Dessa graça, desse favor imerecido do qual nós estamos fazendo parte, né? Que é sermos acolhidos, né, no reino do amor de Deus. Então, viver de acordo com a vontade de Deus traz satisfação para a vida do cristão. Então, há muitos cristãos que eles desprezam o ensino da palavra, né? Muitas vezes tem ensino da palavra na sua igreja, mas você despreza. Você vai nos eventos, vai nas campanhas, vai em tudo, mas despreza o culto de ensino. E aí você não aprendeu, que você tem feito coisas que desagradam a Deus. Se você não aprendeu, você vai continuar fazendo. E uma vez que a gente continua insistindo no erro, a gente vai sofrer. O sofrimento, né, o erro produz sofrimento, né? Imagine uma longa vida de erro, uma longa vida de sofrimento. Não tem como se livrar do sofrimento se você não corrigir. Não tem como corrigir se você não aprender que aquilo está errado. Você não vai abrir mão daquilo, você vai continuar fazendo. Então, tem pessoas que vão passar a vida toda na presença de Deus sofrendo, porque não aprendeu que há coisas que ele precisa abrir mão, que ele precisa parar de fazer, que ele precisa parar de cometer, que ele precisa parar, abandonar, né? Que ele tem que cortar pela raiz
algumas ações, algumas atitudes, alguns posicionamentos, né? Então, se você não se dedicar para aprender, né, o que de verdade está de acordo com a palavra de Deus, você vai continuar vivendo fora daquilo que foi acordado, né, com Deus e os seus filhos. Existe um acordo para nós, os filhos e Deus, né? Os filhos só podem se manter e se mover protegidos debaixo de bênção daquilo que está acordado com a palavra de Deus e a ação dos filhos, né? Tem que estar coerente. Se não estiver coerente, a gente não está debaixo desse acordo, né? Uma vez que a gente está vivendo um acordo quebrado, a gente está sujeito a sofrimento e dor, né? Então, há pessoas que não querem receber o ensino, desprezam o ensino, continuam numa vida de erro, né? Não são abençoadas, não prosperam, não são felizes e não entendem que é porque estão fazendo as coisas erradas, não estão fazendo aquilo de acordo, né, com o que a palavra de Deus diz que deve ser, né? E aí a gente sai fora da palavra e quer receber bênção, quer receber proteção, quer receber o cuidado de Deus, não recebe, né? Então, Deus cuida, Deus protege, Deus abençoa os seus filhos que vivem de acordo com a sua palavra. Isso é muito lindo, queridos, isso é muito justo e santo. Então, todas as vezes que alguma coisa demora muito de acontecer, eu falo, Jesus, onde que eu tô errando? Me ajuda aí, me ajuda aí, porque eu não quero ficar sofrendo, não, hein? Não, né? Então, assim, e todas as vezes que você encontra onde está o problema, você resolve, Deus mostra para você, ó, nossa, que bom que você aprendeu, hein, cabeção? Que bom que você acordou, hein? Né? Eu não quero te ver sofrendo. Que pai que quer ver um filho sofrendo, queridos? Né? Mas enquanto nós não aprendermos, o pai, o bom pai, não vai nos entregar, porque ele não quer nos entregar algo ou bênção para nós e para a gente pensar que está tudo bem, quando não está, entende? Porque melhor é ele não me dar, não te dar aquilo que a gente pede agora, né? E a gente lutar para descobrir onde está o erro e resolver onde está o erro e a gente entrar no céu, do que a gente receber as bênçãos que a gente quer e continuar errando, falhando, distante, fora do acordo e chegar na hora de entrar na porta estreita e não entrar. E aí? Né? O Pai nos ama de tal maneira que Ele não vai entregar se nós não corrigirmos onde nós estamos errando. Deus é tão lindo, né? Sabe? Só um Pai Santo faz isso, porque às vezes nós, pai humano, o filho está errando, a gente continua dando, né? Continua abençoando. A gente vai manter o nosso filho no erro. Não pode. Né? Se ele errou, se ele falhou, corrige, retira. Porque ele precisa entender que tem algo errado e aí ele vai se posicionar de forma diferente. Aí é a hora de você abençoar. Deus, um bom pai, só nos abençoa assim, quando a gente conserta o erro. Né? Então, João 4,34, né? Resumidamente, Jesus nos ensinou sobre missão, né? E que a nossa missão está intimamente ligada a nós fazermos a vontade de Deus e concluir a obra que Ele nos deu por fazer. Semear e colher traz a verdadeira alegria. Então, assim, Deus abençoe minha linda Laiane. Quando nós recebemos a Cristo na nossa vida, nós recebemos todas as probabilidades de nós plantarmos semente boa. Então, nós precisamos produzir essas boas sementes. No nosso espírito, na nossa alma, também no nosso corpo. Na nossa mente, no nosso intelecto. E se nós recebermos a probabilidade de ter todas as sementes que nós precisamos para todas as áreas da nossa vida, existe algo que rega essas sementes. Esse algo é a nossa fé na palavra de Deus. Então nós precisamos estar na palavra de Deus, meditando nela e regando as nossas sementes. Se nós não estamos na palavra, se nós estivermos fora do acordo, se nós estivermos quebrando o princípio, Deus não vai estar agindo nem regando as nossas sementes. Muitas vezes é o inimigo que vai regar. Aí, quando você planta essas sementes que não foi Deus que deu, e você insistiu naquele erro, produziu uma semente lá, contaminada com esse erro, aí você planta essa semente. Quando esse fruto nascer, você vai ter aquele fruto para comer. E aí aquele fruto é cheio de espinho, é ruim, entende? Indigesto. E ainda tem veneno, você vai ingerir ele e ainda vai passar mal, sujeito a morrer ainda. Entende? Então, assim, se nós recebemos a Cristo na nossa vida, nós precisamos da palavra de Deus
até que ele volte, para regar sementes de acordo com a vontade de Deus. Se nós estamos em Cristo, mas não nos dedicamos à palavra e nem ao ensino, quando eu digo ensino, queria dizer receber o ensino, entende? Não é dar o ensino, não é receber o ensino, porque todos nós, diante de Deus e do seu Espírito, somos alunos, né? E vamos morrer alunos. Diante de Deus e do seu Espírito, nós somos alunos e vamos morrer alunos. Então, se nós só recebermos a Cristo, né? Mas não quisermos aprender mais nada com Ele, né? Rejeitarmos o seu ensino, rejeitarmos o culto do ensino, né? Rejeitarmos o tempo nosso de palavra, que nós precisamos ter o nosso tempo de palavra, ainda que temos um bom ensino na nossa igreja, nós precisamos aprender a nos ensinar em casa também, da palavra de Deus. Porque se faltar o ensino na sua igreja, você já aprendeu que você tem que se ensinar em casa, ter esse tempo de palavra. Mas, então, voltando aqui, aí você recebe a Cristo, mas você não se dedica, você não acrescenta mais nada, você não tem tempo de leitura em casa, você não vai para o culto de ensino para se aprender. Então, você é filho, né? Porque você aceitou Jesus, então você está na condição de filho, mas sem semente, né? Aí você precisa que uma área da sua vida produza, e aí você tenta, joga lá, mas a semente não tem vida nela, sabe? Não tem palavra nela. Deus diz na sua palavra que Ele criou tudo que não existia por intermédio da sua palavra. Por intermédio da palavra de Deus, o que não existia passou a existir. Aí você tem sementes, mas sementes vazias, porque não tem palavra. Aí você planta, não nasce nada. Né? Pode alguma semente que está vazia, né, produzir alguma coisa? Né? Pega uma casca de arroz, uma casca de feijão e planta para ver se nasce alguma coisa. Não, tem que ter coisa dentro. Então, tem que ter palavra. Quando você planta e tem palavra, querido, vai nascer, vai produzir. E vai produzir aquilo que agrada o Senhor. O fruto vai ser bom, não vai ser espinhoso, você vai poder se alegrar com esse fruto. Então, ele fala que quando o Senhor Jesus estava ali ensinando o Sermão da Montanha, né? E, resumidamente, ele falou isso, que se nós queremos agradar a Deus, fazemos as coisas coerentes com aquilo que Deus aceita, ou é aceitável pelo Senhor. E quando a gente faz isso, Deus dá um gozo, uma alegria para o nosso coração. A gente encontra satisfação em fazer isso, né? E é Deus que está se alegrando quando você faz isso. Então, você veio para Cristo, você quer ficar pertinho de Cristo e você quer compartilhar de Cristo. E quando você faz isso, Deus dá uma alegria no seu coração. Então, e ele usa o exemplo de semear, da semeadura. Ele fala assim, você semear e colher, né? Não só semear, né? Mas semear e ter o privilégio de colher é o que traz a verdadeira alegria, né? Então, quando você recebeu uma palavra de Deus no seu coração, você teve fé, você coloca aquela palavra, olha, Senhor, eu creio na sua palavra, né? Eu creio que o Senhor vai fazer, né? Porque eu tenho fé na sua palavra, eu recebi a sua palavra e ela está plantada aqui dentro de mim, né? E eu quero que o Senhor produza isso na minha vida. Então, se existe palavra, né, para aquilo que você deseja produzir, Jesus dá o exemplo, é como se você tivesse uma semente, que você plantasse ela e no exato momento aquela semente vai produzir, você vai colher o fruto daquela semente que você plantou, e isso vai trazer um gozo, uma alegria no seu coração, que não tem nada nesse mundo que se compare. E era isso que Jesus estava falando sobre o Evangelho, né? Sobre você fazer a vontade de Deus. É como se você plantasse, semeasse e colhesse. Você vai ter alegria na colheita que você vai ter. Que coisa linda, né, queridos? Então, propósito, pessoas que sofrem e choram porque estão fora do propósito ou da missão, né? As sementes que semeiam em suas vidas produz fruto espinhoso, venenoso, do qual não lhe traz alegria. Colhê-los, né, porque são maus. Não traz alegria em colhê-los porque são maus. Então, se nós não estamos tendo alegria daquilo que estamos colhendo, é porque o problema está nas sementes que nós estamos plantando. Então, nós precisamos receber, ressignificar essas sementes, né? Então, se nós estamos em Cristo, precisamos, então, olhar para essa questão. Se aquilo, a semente, está de acordo com a vontade de Deus, né? Se nós
não estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus, nós vamos produzir sementes que também não estarão, né? Então, nós precisamos colher frutos que nos traz alegria, que nós vamos ficar felizes, né, em degustá-los, em tê-los para nós degustá-los, né, em recebê-los e recebê-los com alegria, né? Então, é muito bom, queridos, todo mundo sabe o que planta, né? Mas há pessoas que ainda não receberam o discernimento daquilo que está plantando, porque ainda não recebeu a Cristo. No exato momento em que Cristo entra na vida da pessoa, a pessoa passa a ter discernimento daquilo que está fazendo. Por isso que é tão importante nós compartilharmos de Jesus com as pessoas. Há solução, né? Há poder no nome de Jesus para transformar vidas, né? E para transformar a semeadura dessas pessoas, né? Como que elas vão produzir algo bom se elas não receberam o melhor ainda que é Jesus, entende? Então nós precisamos compartilhar de Jesus para que as pessoas possam produzir, né, algo de acordo com a vontade de Deus. Se nós não temos Jesus, não tem como produzir algo de acordo com a vontade de Deus, porque Jesus, né, foi o enviado de Deus para transformar as pessoas, para transformar a humanidade, para que elas não morram no erro, no engano, né, para que a vida delas produzam algo que é agradável a Deus, né, que é proveitoso e que produz alegria. Então, sem Jesus, o que nós vamos produzir não traz alegria, nem para a sociedade, muito menos para quem está produzindo, né? Então, Jesus ensinou sobre essência, né? Tudo que nós fazemos, quando ele está na nossa essência, o resultado é bom, queridos, né? Então, eu comecei, né, a conversar aqui com vocês e era só para dizer da importância do culto de ensino, né? E de você se permitir aprender com Deus na sua casa também, né? Você e a palavra de Deus. Então, se você não tem esse hábito, comece a ter esse hábito, ele é muito bom, né? Ele traz muito acréscimo na nossa vida, né? E nos livra de muitas dores, porque uma vez que você conhece a verdade, você não vai querer trilhar um outro caminho, né? Você vai querer permanecer nisso e ser abençoado. Uma vez que você permanece na vontade de Deus, automaticamente a bênção persegue você. E a gente só compartilha porque a gente acredita nisso, nessa verdade, né? A gente entende o poder que é na palavra de Deus e é isso que a gente deseja no nosso coração, né? Que as pessoas sejam impactadas pela presença do Senhor e a vida delas sejam transformadas pela palavra de Deus, né? E que elas tenham resultados proveitosos e diferentes daquilo que sempre tiveram. Isso tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Né? Vamos ficar por aqui, né? E que Deus possa falar mais ao meu e ao seu coração. Uma semana de vitória e de bênção para você e para sua casa, no nome santo do Senhor Jesus. E eu ainda estou abismada que Jesus, em 20 minutos, ministrou o Sermão da Montanha, queridos. E nós estamos há mais de 2000 anos e não aprendemos nada ainda. Meu Deus do céu, ajuda nós, Senhor. Ajuda nós. Glórias a Deus.